O cérebro humano é realmente incrível, com mais de 100 mil neurônios agrupados em segmentos do mesmo tamanho de um único grão de areia. Embora nossa inteligência seja inegável, não somos as únicas criaturas com cérebros habilmente adaptados à sobrevivência. Essa estranha e maravilhosa variedade de cérebros encontrados na natureza fornece uma ilustração incrível da evolução em ação. Vamos fazer um tour por 10 cérebros estranhos e fascinantes dos animais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve com o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo ao seu redor. Em 10º lugar, polvo. Ser um polvo apresenta um desafio único: como controlar todos os 8 braços. Nós, seres humanos, geralmente temos destreza apenas com um braço e o outro fica mais para coisas básicas, correto? Felizmente, o sistema nervoso do polvo permite que cada braço atue de forma semi-independente do resto do corpo. Ao contrário dos humanos, os polvos não possuem um sistema nervoso centralizado, embora tenha um cérebro principal entre os seus olhos. Mais de 60% dos neurônios do animal estão dentro dos braços, com cada membro contendo impressionantes 40 milhões de neurônios. Esses neurônios atuam como um mini-cérebro, permitindo que cada tentáculo processe informações sensoriais e determine seus próprios movimentos. Portanto, os polvos têm efetivamente 9 cérebros, o que torna muito mais fácil atividades como procurar comida. O cérebro central atua como o centro de controle, tomando decisões que afetam a sobrevivência do animal, enquanto deixa decisões menos importantes para os braços individuais. Curiosamente, as experiências mostram que os braços do polvo continuam a processar e a reagir os dados depois de serem cortados, demonstrando a autonomia do mini-cérebro da criatura. Em 2001, os cientistas descobriram que membros decepados realizam os mesmos movimentos em resposta a estímulos que os braços presos ao seu polvo. Mano, isso é insano. Mesmo o tentáculo arrancado, eles continuam funcionando, mesmo sem um comando de um cérebro central. Diz aí, você já sabia disso? Em 9º, aranhas. Tecer teias complexas exige muita capacidade intelectual, e acontece que muitas aranhas têm cérebros simplesmente enormes em comparação com seus corpos. Pesquisadores descobriram como as aranhas menores gerenciam esses comportamentos complexos. Eles descobriram que as espécies menores têm cérebros proporcionalmente maiores, e as espécies mais jovens dedicam até 80% do seu corpo para abrigar o sistema nervoso central. Na verdade, alguns pequenos aracnídeos são tão inteligentes que seus cérebros se projetam até os membros, ocupando até 1/4 das pernas. Os bebês dessas espécies têm até corpos distendidos e protuberantes para acomodar seus cérebros comparativamente enormes. Depois dessa informação, eu não consigo parar de imaginar o cérebro da aranha como um simbionte tomando o corpo de seu hospedeiro, só que de dentro. Em 8º, barata. Essas nojentas e quase mortais não fugiram dessa lista. Você provavelmente já ouviu a hipótese de que as baratas podem resistir à guerra nuclear. Bem, essas feras resistentes também podem sobreviver à decapitação, pelo menos por um tempo. Remova a cabeça de um ser humano e a rápida perda de sangue e a desconexão do corpo do cérebro garante a morte quase instantânea. A barata não tem esses problemas. Seu sistema circulatório mantém uma pressão arterial muito mais baixa do que o dos humanos, portanto, não há perda catastrófica do sangue quando você remove a sua cabeça. Além disso, aglomerados de tecido nervosos em cada seção do corpo permitem que o corpo continue com certas funções básicas, como o movimento. Elas também podem respirar através de pequenos orifícios chamados espiráculos, distribuídos por todo o corpo. Até as cabeças podem sobreviver por um tempo, se você as mantiver na geladeira, com um suprimento constante de nutrientes. Tudo isso levanta a questão, em primeiro lugar, por que se preocupar em fazer experiências com baratas decapitadas? Por mais repugnantes que sejam, as experiências sombrias ajudam-nos a aprender sobre como funcionam os neurônios em outras espécies. A pesquisa também sugere que os cérebros das baratas podem conter novos antibióticos, fornecendo outra ferramenta para ajustar a combater infecção como a MRSA. Em 7º, assídias do mar.
Embora você não possa adivinhar olhando para eles, as assídeas moles são remotamente aparentadas como os humanos e pertencem ao filo Chordata, um grupo que abrange vertebrados como os humanos. Essas despretensiosas criaturas marinhas começam a vida com 2 cérebros primitivos, uma medula espinhal e neurônios para controlar o movimento. Elas então se fixam permanentemente ao fundo do oceano ou a outro objeto subaquático estacionário. Como eles não precisam mais do cérebro responsável pelo movimento, seus corpos reabsorvem um dos 2 cérebros e seus cordões nervosos. A maneira como a assídia degenera seu sistema nervoso tem implicações surpreendentes para os humanos. As pesquisas mostram que os genes que causam a neurodegeneração das assídias são semelhantes aos genes que causam a neurodegeneração de doenças de Alzheimer e em vários outros distúrbios cerebrais. Estudar a absorção cerebral das assídias pode ajudar os cientistas a entender como condições como a doença de Alzheimer se desenvolve em seres humanos. Fala a verdade, galera, aposto que você nunca na sua vida tinha imaginado que as assídias do mar eram usadas como estudo para tratar o Alzheimer. Em sexto, lula gigante. Pense em um cérebro curioso. As lulas gigantes têm um bico na frente da cabeça, o que significa que a comida deve passar pela cabeça para chegar ao sistema digestivo. Essa interessante configuração digestiva leva uma anatomia cerebral bastante incomum. Para acomodar o esôfago, a lula gigante tem um cérebro em formato de rosquinha, permitindo que o esôfago passe pelo buraco do meio. Portanto, tudo que a criatura come passa pelo meio do seu cérebro. Mano, que loucura! Eu nunca tinha ouvido falar que existia um cérebro em formato de rosquinha. Como você pode imaginar, engolir grandes pedaços de comida pode danificar o cérebro da lula à medida que os pedaços viajam pelo esôfago. Felizmente para a lula, ela possui alguns equipamentos formidáveis, projetados para quebrar as refeições em pedaços manejáveis. Apesar de não ter dentes no sentido tradicional, primeiro a criatura usa o bico para rasgar a comida. Ele também tem uma rádula, que é uma estrutura semelhante a uma língua coberta por fileiras e mais fileiras de dentes minúsculos. A rádula tritura o alimento em pequenas partículas para proteger o cérebro e cresce constantemente para substituir dentes desgastados. Em quinto, sanguessugas. Existe uma crença comum de que as sanguessugas têm 32 cérebros, mas isso não é inteiramente verdade. Em vez disso, essas criaturas sugadoras de sangue têm múltiplos gânglios, que são aglomerados de nervos que transportam sinais por todo o sistema nervoso e formam um cordão nervoso da sanguessuga. A sanguessuga tem 2 cérebros principais na cabeça e na cauda, com 21 aglomerados de nervos no meio do corpo, que agem como mini-cérebros, então são 23 cérebros no total, e não 32 como costumam falar. Os cientistas descobriram que as sanguessugas não precisam de todo o seu cérebro para realizar certas funções. Por exemplo, cortando sua cabeça, as sanguessugas são nadadoras excelentes, na melhor das hipóteses, impulsionando-se na água para encontrar a sua presa. A remoção do gânglio no topo da cabeça da sanguessuga não a impede de nadar. Na verdade, os pesquisadores descobriram que a sanguessuga sem o primeiro gânglio nada melhor que a sanguessuga intacta. Gente, que loucura! A sanguessuga sem cabeça nada melhor que uma intacta. Em quarto, raias-mantas. As raias-mantas têm cérebros verdadeiramente colossais e a maior proporção do cérebro-corpo de qualquer peixe cartilaginoso. Esses grandes cérebros resultam em uma inteligência impressionante. Um estudo em 2016 descobriu que as raias-manta se reconhecem num espelho, um sinal de inteligência avançada, visto apenas em algumas espécies, não humanos. Quando mostrados seus próprios reflexos, as raias mostram comportamentos incomuns e repetitivos, demonstrando um certo grau de autoconsciência. No entanto, possuir um cérebro superinteligente apresenta desafios para a espécie de sangue frio. As arraias-manta frequentemente mergulham a mais de 300 metros abaixo do nível do mar, expondo seus corpos a temperaturas abaixo de sua faixa térmica ideal. Uma estrutura fascinante chamada retia mirabilia atua como um trocador de calor embutido, permitindo que a raia mantenha seu cérebro aquecido e funcionando bem em condições frias. A estrutura envolve o cérebro da criatura e contém uma rede de veias e artérias. Acredita-se que tomar banho de água morna antes de embarcar em um mergulho profundo
aquece o sangue nas artérias, transferindo calor para as veias através da miráblia. E agora finalmente chegamos no nosso top 3, e eu tenho certeza que alguns desses bichinhos vão te surpreender. Em terceiro, pica-pau. Aposto que esse não pegou ninguém de surpresa, até porque o pica-pau é craque em passar a perna em geral. Não, pera, não é do desenho que estamos falando, mas sim do da vida real. Bater a cabeça repetidamente contra uma árvore é uma receita infalível para uma convulsão, a menos que você seja um pica-pau. Os cientistas há muito especulam sobre como essas aves cômicas podem bicar superfícies duras até 12.000 vezes por dia, sem sofrer danos cerebrais. Até há relativamente pouco tempo, pensava-se que uma secção esponjosa do crânio atrás do bico do pássaro poderia funcionar como um capacete e amortecer os golpes. Como a língua do pica-pau se estende por trás do crânio, desde as narinas até o bico, alguns até conjecturam que ela mantém o cérebro no lugar, como um cinto de segurança. No entanto, nenhuma dessas teorias é convincente, porque qualquer forma de amortecimento impediria o pica-pau de bicar com força, que é o que ele pretende fazer. Finalmente, parece que a ciência tem a resposta. Em 2022, uma equipe de cientistas analisou vídeos de pica-pau bicando e descobriu que não há absorção de choque em jogo. Em vez disso, o tamanho e a forma do cérebro do pica-pau evitam uma pressão intracraniana perigosa. Além disso, os pica-paus têm espaço mínimo para o líquido cefalorraquiano, limitando o movimento do cérebro dentro do crânio, ou slot cerebral. De acordo com os cálculos dos pesquisadores, um pica-pau poderia bicar com o dobro da velocidade normal antes de correr o risco de sofrer uma lesão cerebral. Em segundo lugar, peixe-burro orelhudo. Pobre peixe orelhudo, esta criatura do fundo do mar só não possui um dos apelidos mais infelizes que qualquer outro animal, mas também tem a menor proporção cérebro-corpo de qualquer vertebrado. Embora o peixe-burro tenha uma cabeça surpreendentemente bulbosa, relativamente pouco de seu enorme crânio contém cérebro real. O que falta em cérebro ao peixe orelhudo é compensado em capacidade auditiva. Seu crânio contém grandes otólitos, ou pedras no ouvido, que permitem ouvir sons de baixa frequência. O próprio cérebro mostra várias adaptações para ajudar o peixe-burro a prosperar em seu ambiente. Essas características podem dar à criatura uma noção aguçada de seu próprio movimento e da posição de objetos próximos. Talvez um cérebro pequeno não seja uma coisa tão ruim para o peixe-burro, já que um sistema sensorial aprimorado poderia ser uma grande vantagem em um ambiente oceânico escuro e profundo. Em primeiro lugar, elefante. Quando se trata do tamanho do cérebro, maior nem sempre é melhor. Os elefantes são conhecidos por inteligência, exibindo impressionantes habilidades de memória, sociais e de resolução de problemas. No entanto, a sua inteligência não corresponde à dos humanos, pelo menos não pelos nossos padrões. Os cérebros dos elefantes pesam 3 vezes mais que os cérebros dos humanos e contêm 257 mil milhões de neurônios, em comparação com os nossos modestos 86 mil milhões. Então, por que eles não nos superam? De acordo com um estudo de 2014, não é apenas o número total de neurônios que determina as habilidades cognitivas de um animal. Os elefantes podem ter mais neurônios do que nós, mas a grande maioria está dentro do cérebro, a parte do cérebro que controla a atividade muscular. No entanto, os humanos têm cerca de 3 vezes mais neurônio no córtex cerebral. Nossos córtex cerebrais altamente desenvolvidos nos permite desenvolver habilidades de pensamento de nível superior, como aprendizagem, raciocínio e produção de linguagem. Agora, comenta aí se você já sabia sobre alguma dessas curiosidades sobre esses cérebros fascinantes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever com o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo ao seu redor.